com menos de 50 mil habitantes, hoje não possuem nenhum tipo de tratamento ou destinação adequada dos seus resíduos. Tentar diminuir, minimizar o consumo excessivo, né, o desperdício, e a coleta seletiva, que hoje a gente consegue gerar emprego e renda para mais de 1.500 trabalhadores. A gente entender que o catador tem um papel na sociedade e que tem que ser de alguma maneira valorizado. Durante a pandemia, poucos serviços continuaram a ser prestados e a coleta de resíduo foi um deles. Não só vai ter um desenvolvimento local, um desenvolvimento de viário, um desenvolvimento escolar, um desenvolvimento financeiro naquela região, daquela fonte ali que a gente vai empregar inúmeras pessoas na cadeia. No futuro, o resíduo gerado pela população, ele vai ser uma matéria-prima 100% reutilizada com diversos tipos de tecnologia. O caminho do lixo até a nossa casa é bastante complexo. Ele vai da coleta dos resíduos até a destinação final. A coleta dos resíduos são feitos por caminhões coletores, normalmente caminhões coletores ou containers. Resíduo de porta a porta, a gente está falando de um resíduo sólido urbano, um resíduo domiciliar. Tem a questão da central de triagem, ele vai para a central de triagem ou para a destinação final, que é o aterro. Primeiro, sempre começa no gerador, em nós mesmos. Você ter aí uma cultura de separação do resíduo dentro da sua casa é o primeiro passo para que esse resíduo possa ser melhor aproveitado quando ele chegar no seu destino final. O caminho do lixo, a gente costuma dizer que não existe mágica, né? A gente coloca o saquinho de lixo ali na porta da nossa casa e ele desaparece. Eu acho que a sociedade tem evoluído muito e as pessoas hoje já aprenderam que esse resíduo ele tem uma destinação e esse resíduo tem que ser destinado corretamente. Então, a partir do momento que você colocou ele na porta da sua casa, ele tem uma trajetória imensa, que é de ir até o seu local de destinação final, através de caminhões que estão com combustível a diesel e que estão indo até lá para a destinação final. Após a coleta dos resíduos, o resíduo ele tem dois caminhos. Se for um grande centro urbano, ele vai para estações de consolidação e transbordo, ou seja, os caminhões de coleta e compactação seguem para essas estações de transferência, que nada mais são do que a transferência de caminhões para carretas. Eu consigo converter 3 caminhões de coleta em uma carreta, e essa carreta vai até o destino final, que normalmente deveria ser, na verdade, um aterro sanitário. Mas, como eu disse já anteriormente, existem, infelizmente, ainda os lixões e aterros controlados. E quando o resíduo chega no aterro, ele é disposto numa frente de serviço. O aterro sanitário ele recebe o resíduo diariamente. Após o recebimento do resíduo, ele recebe uma cobertura de solo para evitar a geração de chorume e odor. E isso acontece sucessivamente e diariamente. Os aterros sanitários, eles são hoje um palco, né, para que a gente possa aprender sobre o lixo e entender de fato o nosso papel e a nossa responsabilidade em relação ao resíduo que nós geramos. Então, quando você ver um aterro sanitário, você tem que ver que você é parte daquilo. Aquilo existe porque nós vivemos e nós sobrevivemos. E para sobreviver, a gente gera resíduo. E que a melhor forma de lidar com o aterro sanitário é, de fato, inovar e buscar por tecnologias que consigam tirar valor do que aquilo que ninguém quer dentro da sua casa. Então, o aterro sanitário é uma obra de engenharia, ela é extremamente complexa, participa milhões de cientistas para poder fazer parte dessa, participaram, né, muitos cientistas para chegar num contexto de um aterro sanitário, e hoje ele é uma grande obra de engenharia controlada por órgãos fiscalizadores e pelos próprios empreendedores, que têm os seus impactos totalmente mitigados. Quando você fala do resíduo, tem um primeiro
passo que é a coleta, tá? Realmente fazer a coleta do resíduo nas casas, etc., e retirar do alcance das populações é uma medida crucial. Tem lá as 4 latas com cores diferentes para jogar plástico e tudo mais. Só que lá passa uma coleta única. O que acontece quando chega no caminhão? Ele pega aquelas 4 latas e joga dentro do mesmo caminhão. Isso não adiantou nada ter separado se você não tiver um caminhão diferente para retirar aquilo no final do dia. Então chama-se coleta seletiva. A coleta seletiva, ela é muito mais cara do que a coleta tradicional, porque, de novo, você precisa de caminhões específicos que fazem rotas menores. Então você tem um segundo desafio aí por falta de recursos. A coleta seletiva, ela é aquela que orienta a população a separar o seu resíduo, tá, por categoria. Ou seja, geramos muito restos de alimento, né, que é a coleta orgânica, de resíduo orgânico domiciliar. Grande parte ou grande volume daquilo que consumimos em nossas residências são de embalagens pós-consumo. São onde os profissionais catadores e catadoras, nas suas centrais de triagem, eles fazem a classificação desse resíduo, fazendo com que a gente saia da economia linear para circular, direcionando esse resíduo para as indústrias recicladoras. A coleta seletiva é a maneira de você selecionar corretamente esses produtos para que se reaproveite o material reciclável desse ciclo. Nessa primeira etapa, eu acho que o Brasil já andou muito mais do que na segunda etapa. Se você vê os números setoriais, mostra que apenas 8% do resíduo gerado pela população não consegue ser coletado de maneira correta. Então, é muito menos do que os 40% que não são destinados corretamente. Então, a gente já andou muito. Acho que ainda existem alguns desafios para a gente superar esses 8% que estão basicamente colocados no Norte e Nordeste, especificamente em regiões mais difíceis de acesso, que você tem que ter a coleta de lixo através de barcas e não só por meio de transporte rodoviário, mas a gente já andou muito em relação a isso. Infelizmente, ainda a gente tem hoje praticamente 65% dos municípios com menos de 50 mil habitantes hoje não possuem nenhum tipo de tratamento ou destinação adequada dos seus resíduos, né? Bom, o caminho do lixo, eu acho que todo munícipe ele deveria tentar acompanhar qual é o caminho que esse lixo que ele separa percorre. Porque, na verdade, ele sai das residências através da coleta domiciliar, né? Que a Prefeitura, no caso São Paulo, tem e atende a 100% do município, a coleta domiciliar, né? E tem também um modelo de coleta seletiva, que é aquela coleta de embalagens pós-consumo, que também o município hoje já atende mais de 80%, está faltando pouco para universalizar essa coleta, e a gente consegue acompanhar toda a destinação, porque esse resíduo ele sai da casa do munícipe, ele percorre o caminho, né, ou aterro sanitário ou quando seletivo, direcionado para as cooperativas que existem no município de São Paulo. São Paulo hoje ele tem 3 modelos, né, de separação de resíduo. Uma é mecanizada, nós temos 2 centrais mecanizadas dentro da cidade de São Paulo, que tem uma capacidade produtiva de processar até 250 toneladas dia cada uma. Temos 30 cooperativas que hoje são habilitadas junto ao município. Tem mais 40 que está incubando para que no ano que vem possa também fazer parte desse programa de gestão de resíduo, né? E a gente hoje, a cidade de São Paulo, ela oferece, tem um projeto com 5 centrais de compostagem, tá? Fazendo um projeto pioneiro nas feiras livres, com resíduos das feiras livres, até que a gente possa educar a população para que a população faça a separação e a segregação no seu lar em 2 frações, resíduo orgânico, né? E a gente tentar, através dessa visualização do munícipe, ele tentar diminuir, minimizar o consumo excessivo, né, o desperdício,
Tá? E a coleta seletiva, que hoje a gente consegue gerar emprego e renda para mais de 1.500 trabalhadores. Então é muita gente, é um exército de pessoas e que precisa ser enxergado, né? Ele precisa ser visto, ele precisa a gente entender que o catador tem um papel na sociedade e que tem que ser de alguma maneira valorizado. A gestão de resíduos sólidos é uma cadeia imensa, existe um exército de pessoas trabalhando. Estima-se que cerca de 60 mil pessoas são empregadas nesse setor, sendo que nós temos desde os garis, os varredores, os operadores de aterros sanitários, os operadores dos equipamentos que operam os aterros sanitários, os motoristas que coletam resíduos, os motoristas de caminhão que coletam os resíduos, e é uma mão de obra muito bem valorizada, né, pela sociedade, tem um valor, tem um propósito e um valor muito importante, e existem oportunidades dentro dessa cadeia de crescimento profissional. Muitas vezes um coletor de resíduos, ele vira um supervisor e muitas vezes depois ele vira um motorista e um gerente de área de coleta. Então é muito comum dentro das empresas de gestão de resíduos sólidos os líderes terem começado como coletores de resíduo. Então é tremendamente gerador de empregos por essa separação de resíduos, e depois no âmbito da reciclagem você também tem uma quantidade de pessoas relevante. Então acaba que é um segmento intenso em mão de obra que, se crescer, obviamente que gera oportunidades, mas o que importa é que a gente consiga gerar essas oportunidades, mas sejam oportunidades qualificadas, né? Então a gente precisa fazer que essas oportunidades sejam valorizadas, que sejam devidamente remuneradas de maneira justa e razoável para os padrões do país, de alguma maneira. Tem imagens que ficaram dentro da minha retina de catadores não só de adultos, etc., mas também de adolescentes, de crianças, tá? E eles faziam isso em alguns locais, vários locais do país ainda fazem isso por sobrevivência. Ninguém que está ali naquele chão quer ver o filho dele ali, dificilmente, mas muitos que estão nas ecoindústrias, os ecoparques, querem ver o filho dele ali. Mas a gente ainda tem a presença de muitos lixões aqui no Brasil. E quando a gente para refletir os ganhos que a gente já conquistou, e isso é um grande estímulo para a gente conseguir continuar nessa batalha, se estimular para essa batalha, é exatamente os benefícios que trouxeram para essa sociedade que estava ali naquele extremamente vulnerável, presente nos lixões, catando o resíduo ali, em condições totalmente precárias, trazendo um problema forte para a questão da saúde pública e trazendo uma questão lamentável, né, de vulnerabilidade humana. Existe uma população vivendo ao redor deste lixão. Número 1, existe, além da população que vive ao redor desse lixão e é impactada pela contaminação da água e do ar onde ela vive, você tem também uma população no Brasil que vive do garimpo dentro dos lixões. Domingo, um drama que se passa no coração do nosso mundo.